Bom, bom dia. Eu queria, inicialmente, agradecer à professora Lívia por duas coisas. Uma, pela organização deste evento que perpassa praticamente o ano inteiro, e, por outro lado, o convite de aqui estar e poder participar com meus colegas, né, como o professor Paulo Belo, pelo menos colegas que somos no Departamento de Urbanismo, e, enfim, e junto com os estudantes. Então, muito obrigada, professora, por essa oportunidade. Não sei também se aquilo que eu vou falar corresponde efetivamente ao tema. De um lado, porque o tema é complexo, né? De outro lado, porque eu penso que, dados os acontecimentos ocorridos neste país, desde a Copa até a greve dos caminhoneiros, que, aliás, é culpada de tudo agora, né? E mais outras. Eu acabei. Esse meu encontro acabou sendo transferido 3 vezes. Não por desorganização, nem por outra coisa qualquer, é pelas circunstâncias todas, né? Enfim, que nós vivemos. Parece que agora a gente voltou a uma certa normalidade, né? Então, as nossas coisas todas estão funcionando, por isso todos nós estamos muito ocupados, né? Até para terminar o semestre, que teve que ser prolongado, etc, etc. Bom, parece que aqui as pessoas se apresentam um pouco, que eu acho que isso é importante também. Eu sou uma professora longeva já. Sou quase uma vaga, eu costumo dizer. Sou uma professora na Faculdade de Arquitetura, trabalho na arquitetura já há 43 anos. Tive algumas pequenas saídas, mas não afastamento completo e absoluto. Algumas porque eu estava lá fazendo meu doutorado, sei lá, e outras por algumas atividades de gestão que eu tive oportunidade de vivenciar nesse período. De fato, eu nunca me afastei total da Faculdade de Arquitetura, e é por isso que eu resisto até meus últimos dias, como se diz. Eu tenho muito prazer em trabalhar lá, e muito prazer em trabalhar com os estudantes, alguns dos quais eu reencontro aqui, né? E, bom, e outras tantos profissionais aos quais eu tive a oportunidade de conviver aqui e acolá. Eu não sou uma arquiteta, é bom que eu diga isto, mas também não sou alguém alheia, distante dos temas da cidade. O tema da cidade não é um tema de uma nota só, ou de um dono só, né? Mas o tema da cidade é um tema, como sempre repetimos, de todos nós, profissionais, pesquisadores, estudantes e cidadãos. Portanto, esse é um tema que nos une aqui nessas atividades que vão ainda, acho que até o correr de todo o segundo semestre, né, professora? Bom, por outro lado, eu fiz direito, fiz filosofia. Talvez eu não vá ser tão filosófica quanto foi o professor Paulo, né, com seus conceitos básicos aqui colocados, que são de caráter bastante filosófico e, portanto, importantes, porque eles tratam da natureza das coisas, né? Por outro lado, eu convivo lá e sou professora titular concursada na época do concurso, e sou antiga, né? Então minhas coisas eram de outros tempos, tá? Então eu estou aqui hoje atendendo a esse convite, trazendo um pouco de algumas reflexões que eu acho que são importantes nesse curso. Eu não sei se elas seguem bem, por exemplo, entre o que o professor Paulo disse e o que eu vou dizer, o que nos une, certo? Porque o que dá, faz o amálgama, né, destas conversas? É a questão exatamente do Estado e do mercado, quando o professor Paulo termina falando entre o público e o privado, certo? E até porque nós, às vezes, nos enganamos um pouco, achando que um está muito separado do outro.
e, na realidade, o Estado cada vez mais, infelizmente, no sistema que a gente vive, ele acaba muitas vezes sendo dominado pelo próprio mercado ou querendo fazer uma outra coisa que possa minar este mercado, mas ele acaba agindo como reforço a ele. Pode ser que vocês discordem disso. Acho que no fim teremos algum tempinho, talvez, para conversar ou aqui ou em outros momentos também. Tá? Então, essa um pouco a ideia que nos dá um pouco uma unidade de temas. Né? Eu, por outro lado, não vou falar especificamente na forma como o Estado trabalha, talvez mais, do que na forma como o mercado trabalha. Porque o mercado tem todo um estudo, e tem toda uma linha de estudos que eu penso, e segundo eu fui informada, acho que o professor João Rovati vai falar um pouco sobre a questão do mercado no próximo semestre, né, professora Lívia? Foi o que com o Gabriel a gente conversou, e aí ele vai mais trabalhar nessa coisa mais intra, e num mercado específico, que é o mercado imobiliário. Né? Que não deixa de... É o mercado, mas é o mercado voltado e tendo como objeto a cidade, porque a cidade é o nosso objeto de estudo, né? Ou de reflexão mais. Então, nesse sentido, eu vou falar um pouco de como na trajetória em que os atores mais evidentes, ou mais em evidência, ou mais protagonistas, ou melhor dizendo, né, da cidade têm trabalhado. Qual é o cenário? Né? Desculpe, eu uso uma palavra que é lá do seu trabalho. Né? Certo, isso. Tá? Qual é esse contexto? Né? Esse contexto no qual esses dois atores vêm trabalhando, mas que hoje já não são sozinhos, não são atores isolados. Tem outros atores importantes que têm lutado nos últimos tempos para também se fazer voz, se fazer presente nessa discussão, ou na construção, na promoção da cidade. Bom, são atores que lutam com muito mais dificuldades. Os outros têm mais força. O Estado e o mercado têm muito mais força do que esses outros atores, né, que são os diferentes movimentos sociais, as diferentes formas como as comunidades, como a sociedade se faz presente. Às vezes com seus avanços e recuos. Recentemente tivemos bons avanços, que atualmente acabamos perdendo um pouco porque há um certo, digamos assim, isolamento, né, destes atores. Né? Ou então um ouvir, reconhecer a existência, mas não reconhecer a existência na sua prática efetiva. Bom, por outro lado, eu queria... Só pega aqui para mim isso aqui, que eu esqueci de pegar os livros que eu quero mostrar. Tá? Por outro lado, eu queria que a gente começasse pensando, em 3 minutos, ou nem isso, tá, pode pegar tudo isso que está aí, desculpa, em 2, 3 minutos, sobre o que é a cidade. O que é a cidade? E pode parecer um pouco, digamos assim, repetitivo, óbvio, mas nós estamos aqui refletindo, e esse seminário, esse curso, essa atividade foi criada, aí eu me corrija a professora, né, no sentido do quê? De fazer com que a gente possa refletir e direcione a nossa reflexão ao objeto cidade, que é o lugar onde vivemos. Esse é o nosso objeto. Daí, dizer o seguinte, toda a intervenção que vamos fazer nessa cidade depende da concepção que nós temos dela. Para um grande empresário do setor imobiliário, a cidade não é outra coisa senão uma forma de ganhar, de exercer o seu trabalho e de oferir isto o maior lucro possível. Mas sempre com o discurso de que a cidade está sendo construída. Tá? E mais, contraditoriamente construída tanto para ricos quanto para pobres.
certamente numa mesma cidade, nem no mesmo espaço. Mas esta cidade, então, ele se sente parte construtiva. Tanto é que quando se discute um plano diretor, estão lá presentes. Quando se fala no conselho do plano, estão lá presentes. Né? Quando se fala e se faz uma referência e se apoia um projeto como este do Cais do Porto, estão presentes. Estão presentes. E estão presentes de tal forma que eles mesmos se encarregam de mostrar as vantagens deste lugar. Na sua perspectiva, como o professor acabou de mostrar aqui, a narrativa que vai dizer o seguinte: esse vai ser um lugar maravilhoso, vai ter restaurantes os melhores, que nem todos vão poder frequentar, mas isso não importa, não é para eles mesmos, né? Certo, que vai ter os grandes escritórios, né? Não importa se é para vender roupa usada, não. Se é para fazer um brechó, não, é para vender a última moda da Tiffany's ou sei lá quem, né? E assim por diante. Outro lugar legal para tomar chimarrão e tudo mais, quando vai aquela família feliz que sempre as nossas propagandas mostram, né? O pai, a mãe e os filhinhos, de preferência dois, um menino e uma menina, certo? De preferência um menino maior e depois a menina, certo? Brincando com seus brinquedinhos ali, tudo mais, tudo felizes, que depois vão para casa. Às vezes se perde um pouco lá telefonando, porque as pessoas não têm paciência às vezes as famílias não se aturam também muito cá para nós, né? Certo? Então fica assim, certo? Onde eles vão comer a pipoca, mas a boa pipoca, aquela empacotada, não sei de que jeito, a gourmet, isso, obrigada. Então a pipoca gourmet, ou então vai comer. Então um pouco isto, né? Hã? Isso, sim, bom, isso também é detalhe, né? Quer dizer, um detalhe importante, né? Quanto mais, né, visual bonito, né? As pessoas também, todas bonitas, o seu último tênis, a sua última roupa, não sei o quê, todas magras e elegantes. Bom, mas enfim, não é esse o tema. Bom, mas enfim, então aí nós temos esta discussão, né? O mercado fazendo isto. E o Estado também participando disto. Tá? O Estado participando disso enquanto aquele promotor de uma política urbana, onde este projeto, aí também me corrijam, né? Este projeto se destaca no meio dos outros. Vai ser um grande projeto, né? Ou é para ser um grande projeto. Bom, mas enfim. Então, o que é a cidade? Então, você faz olhando para esse tipo de cidade. Agora, aquele que trabalha lá na Vila Caicai, ou lá perto do aeroporto, na Vila Dique, eu não sei mais o quê, certo? A sua concepção de cidade é outra. Quando o professor aqui fala e diz o seguinte, ele diz, bom, podemos ter um outro projeto, por que não ter habitação social, né, ali? É uma outra concepção de cidade que aparece. Então, a concepção de cidade aí é fundamental. E, para isso, a gente pode, vocês certamente, muitos aqui são estudantes, outros tantos arquitetos, e praticamente todo mundo já estudou, já leu alguma vez a história das cidades. E eu diria, porque também num curso a gente tem que dar alguma direção, se quiserem retomar esse assunto, ou quiserem os mais neófitos como eu, né, que não sou a arquiteta, né, olhar o que é a cidade, pegue um livrinho antigo, antigo, que chama-se, né, que é o livrinho da professora, que não é antiga, muito pelo contrário, nos seus temas, que é a Raquel Ronick. Aquele pequeno livrinho, está aqui uma cópia xerox, porque ela está toda riscada, e eu sou assim, daquelas que não risco o livro. Não é bom também, mas enfim, eu não risco. Então aqui está todo riscado, onde tem um pouco a história da cidade naquela coleção Primeiros Passos dos anos 80. Todos já viram isso já nas aulas? Sim, né? Kathleen, né? Que é a minha aluna lá, tá? Certo? Então, isto aqui, para a gente retomar de forma um pouco mais sucinta,
né, a ideia do que seja a cidade. E aí, como ela se construiu ao longo do tempo. Então, as trajetórias são importantes para termos a cidade que temos hoje. Qual é a cidade? Cidade do mercado. Essa é a cidade. E como que isso se fez? Bom, tá, primeiro vem aquelas pessoas, as pessoas andavam pelo mundo afora, depois elas se instalam, depois que elas se instalam, elas conseguem construir abrigos, depois dos abrigos vem as coisas, o aspecto construtivo, de tal forma que faz da arquitetura alguma coisa que nos fala, a gente pode ler a cidade, pode ler uma sociedade via arquitetura. Se eu estiver dizendo besteira também me corrijam, né? Depois disso vai a cidade que se transforma, por quê? Porque daí as pessoas que trabalhavam na servidão ficavam na Idade Média, e lá elas saem e vão para o lugar, é a cidade que liberta, né? Então, a cidade que liberta, não é a cidade que liberta, é a cidade que você faz a política também, e até que chegamos na cidade do mercado, a cidade do capital, que é a que está aí vigente, né? E aí nós somos chamados, né? Então aí, cidade vigente, cidade do capital, onde o que tem nessa trajetória? O mercado foi pouco a pouco se instalando. Pouco a pouco, não só se instalando, como se fixando como tal, como a grande referência. Esse agente, esse ator tem esse papel. Por outro lado, tem um ator que desde quando a cidade tem a discussão política, né? Então os gregos, romanos, etc., né? Tudo isso que vocês estudaram bastante lá, ainda no tempo da professora Doris, eu sou desse tempo, da professora Doris Miller, depois da professora Célia, o Cabral, acho que na primeira aula aqui, o Cabral certamente deve ter falado, eu ouvi um pouco só, né? Então, o Cabral deve ter falado, retomado tudo isso. É esta cidade com a qual nós trabalhamos e é esta cidade que nós vamos buscar todos os elementos para melhor tratá-la. Mas é a partir do conceito. Se é esta cidade que está aí, a cidade do mercado, nós achamos que a sociedade não pode ser só isso, porque a sociedade do mercado divide a cidade. A sociedade do mercado põe o formal e o informal, dependendo das várias épocas de estudo. Porque a cidade que está aí, ela... Já diziam lá os franceses, qual é aquele francês que dizia a cidade, né? Cidade dividida? Bom, é que de vez em quando aqui também, sabe, que os meus 43 anos na faculdade, quase vaga, eu de vez em quando me esqueço de algumas coisas. Não é, Kathleen? Tá? Bom, e aí, então, o que acontece nisso? Nisso, a cidade não é esta só que nós queremos tratar. Nós temos uma outra concepção de cidade. Cidade que é o lugar do encontro, a cidade que é o lugar de todos. A tal ponto que nós dizemos o seguinte, que é o grande princípio que está no Estatuto da Cidade, que é a cidade como a ideia de direito à cidade. Já não é mais o direito ao teto, não é mais o direito à habitação, é o direito que a vida é em comum. E a vida é em comum, que nós somos coletivos, porque nós não somos no singular. Nós somos no plural. E quem é no plural vai viver nesse espaço que tem que ter lugar para todos. Não vou também ser aqui aquela sonhadora que todos vão morar lá no Moinhos de Vento. Se é que acham que o Moinhos de Vento é a melhor coisa, né? Ou na Bela Vista, ou não sei aonde. Mas que todo mundo tenha a calçada, que todo mundo tenha a rua, que todo mundo tenha a possibilidade da mobilidade, que todo mundo tenha, enfim, aquilo que faz a vida da coletividade e que nos faz a vida saudável, né? Porque que a água chegue em todos os lugares. Por que no verão tem gente que tem que ficar 4, 5 dias sem tomar banho porque não tem água e sem fazer comida? Né? Porque, enfim, tudo isso, esta ideia de cidade que move todos aqueles conceitos que a gente vem aqui estudar. Para isso, a universidade tem um papel. O professor Paulo também, na sua fala, estou te referenciando, porque foi você que falou aqui, né? Certo? E eu estou dizendo no bom sentido, né? Quer dizer, quando o professor Paulo chega aqui, diz o seguinte, não, a universidade tem que responder à sociedade. Universidade e cidade têm um papel.
um papel fundamental. E esse papel da universidade é ajudar a entender melhor essa cidade que aí está, né, dividida, ou como diriam, né, diria nossa amiga Hermínia Maricato, a cidade, né, que está... Você tem um plano diretor, mas que ele não considera toda a cidade, né? Ele trata pedaços só da cidade, né? O que é a cidade? Quer dizer, o resto, a grande parte da população mora na não-cidade. Então, isso eu estou dizendo aqui para vocês, e é isso que eu queria também lembrar. Eu não vim trazer grandes novidades, não. Eu vim trazer uma fala junto com a fala, que junto à fala de vocês, possa nos ajudar a pensar melhor, né? A refletir um pouco sobre isto. Bom, então, esse conceito, diante desse conceito de cidade, é o grande desafio. O conceito que nós temos da cidade e o que é a cidade real, a cidade do mercado, a cidade do capital. Bom, quais são os desafios dessa cidade? Passa um pouquinho aqui ali. Eu vou trazer também aqui um filmezinho, porque eu não sou tão... Como é que se diz? Meus alunos sabem, eu não sou lá nessas coisas tecnológicas, aí eu sou um pouco preguiçosa e ignorante tecnologicamente. Porém, tem outros que fazem, né? Então, eu trouxe ali um filmezinho que é dessa Vale. Só para mostrar um pouquinho aqueles desafios que nós temos da cidade. Tá? Pode ir passando. Então, vocês já viram, certamente, já sabem, mas nós não estamos trabalhando. É importante a gente trabalhar com a obviedade. Porque a obviedade é que nos mata. Porque nós acabamos o quê? Banalizando tudo. Então tá ali, ó. Quais são esses desafios da cidade? No Brasil, como os chamados países em desenvolvimento, tiveram na primeira metade do século XX, né, um crescimento vertiginoso. 15 minutos, mas eu não vou deixar tudo, viu? Senão vocês vão dizer assim, ela veio só para fazer o filme. Ou nasceram ou migraram para as cidades em 50 anos. A partir daí, nós nos tornamos intensamente urbanos, só que ele é um urbano desorganizado. Temos que ler Nestor Goulart para ver o que ele fala da ocupação do nosso território. Em 1940, nós tínhamos 13 milhões de habitantes urbanos e 29 milhões de habitantes rurais. Hoje nós temos 29 milhões de habitantes rurais. A mesma quantidade de habitantes rurais de 1940. Mas crescemos de 13 para 170 milhões de habitantes urbanos. Foi uma construção, o maior movimento rural urbano da história da humanidade antes da China. O Brasil teve que, em 50 anos, criar cidades para abrigar essa população. Então foi uma urbanização, digamos, caótica no sentido do planejamento e no financiamento. E, obviamente, isso resultou em cidades com exclusão, com precariedade, com ocupação de área de risco. O homem do ABC paulista, durante os anos 50, 60, quando essa arrancada está se dando, ele vive em casas que ele constrói com seu próprio esforço, né? Em geral na terra nua, e ele tem que caminhar de 13 a 15 quilômetros por dia para pegar um ônibus e chegar no posto de trabalho. Então, quando a gente fala urbanização, é preciso considerar que a gente está falando muito mais de uma desruralização do que de uma urbanização. No Brasil, a maioria das cidades vivem na irregularidade. E a maior parte da cidade, em geral na periferia, né, no Rio, no caso do Rio, as favelas, no caso do norte e nordeste, os mocambos, os alagados, a legislação urbana não dialoga com a cidade informal, que é uma boa parte, se não a maior parte, em muitas dessas cidades, né? E, portanto, não estende o direito à cidade a toda a cidade. Pode dar então, uma cortadinha, existe a cidade do cartão postal, vamos deixar a cidade Maricato. do mercado, a cidade do... Só um pedacinho, só para ver o que a Maricato disse. E existe uma cidade que é periférica, que é pobre, que é desguarnecida de equipamentos, de infraestrutura. Bom, claro que isso aí vocês têm disponíveis no Dr. Google, sei lá eu aonde, nessas coisas todas, mas enfim, que mostram uma certa obviedade, como a gente diz, né? Essa é a nossa cidade. Nós já nos acostumamos de tal forma que nada mais nos assusta disso aí. Bom,
se nós não tivermos, se nós tivermos deixado morrer a nossa indignação, porque há um certo silêncio ensurdecedor reinante, né? Bom, então, essa cidade é fruto do quê? Mas, afinal de contas, não tivemos política urbana, não tivemos planejamento? O Estado não interviu? Não tivemos um monte de leis? Certo? Não tivemos um monte de doutores sendo feitos? Lá no Procura agora cada semana tem 4, 5 defesas, não sei quantas. Não só, no Brasil inteiro. Temos um monte de doutores, temos pesquisas, artigos, enfim, os currículos Lattes estão começando a estourar já. Então, temos uma produção, temos isso, e aí por que a nossa cidade apresenta ainda hoje esse desafio? Põe aquele quadrinho primeiro, tá? Faz favor, desculpe eu. Tá. Bom, então aí, seguinte, vamos olhar um pouquinho, isso aqui eu só pus um quadradinho assim, porque são algumas coisas que eu vou chamar a atenção, que mostram essa dicotomia, esta visualização entre Estado e mercado. A nossa grande questão é que o Estado e o mercado estão em permanente conflito, mais ou menos explicitados. Alguns bem pouco explicitados, porque sabe que na calada da noite é muito bom fazer muita coisa, inclusive muitas leis, né? Então, há uma... E o mercado, né, sempre em atuação. Bom, então, só para pegar um pouquinho historicamente, mas não pensem que eu vou contar toda essa história, viu, Kathleen? Tá? Certo? Estou pegando aqui a mais atual, mas tem a Renata, que está aí. Sabe que eu continuo não me lembrando direito dos nomes, né? Você sabe que eu sempre fazia isso. Bom, enfim. Então, claro, o próprio Gabriel, que está ali, né? Então, nisso aí, quer dizer, se nós pegarmos de 50 para cá, é quando a nossa sociedade se torna urbana, é que nós vamos ver esse Estado e esse mercado em permanente disputa. E se o tema da fala é a produção do espaço, né, o mercado entre o Estado e a cidade, é esse o tema, né? Certo? Não, porque às vezes pode ter trocado alguma palavrinha. Nessa aí, o mercado está presente em todas as nossas etapas e mais, uma presença crescente. Embora o Estado também tenha tido uma presença um pouco maior em determinados momentos. E aí vamos pôr um pouquinho assim, só olhar historicamente, porque as coisas... Nós estamos olhando para as nossas cidades hoje como sendo alguma coisa que surgiram assim. Né? A visão coisa histórica, o processo é contínuo. Então, o que nós vamos ter aqui? Dos 50 até os 79, planejamento e modernização do Estado. Mas num período também muito grande, marcado por duas questões políticas muito sérias. De um lado, a ditadura, né? Autoritarismo, quer dizer, primeiro uma democracia, tá? A quase democracia, como os historiadores chamam, porque não era efetivamente uma democracia. Nós sabemos que para ser democracia ela é trabalhosa e ela precisa muito mais generosidade das classes todas, né? Bom, então, nós vamos ter uma quase democracia, depois nós vamos ter um autoritarismo, que vai até o 79, por aí. Então, neste período, e é contraditório, porque neste período de ditadura, de uma quase democracia, mas sobretudo de um autoritarismo, nós vamos ter, do ponto de vista econômico, um Estado mais atuante e um mercado um pouco mais cerceado. Então, nós vamos ter um Estado do chamado bem-estar social, o welfare state, essa coisa toda, né? Dos anos gloriosos, como Hobsbawm chama, e outros tantos, né? Um dizem outros que é anos dourados, enfim. Toda essa questão deste período que é marcado ali, mas que é um período, inclusive, importante para todos nós. É um período de urbanização, as cidades crescem, né?
As metrópoles começam, especialmente dos anos 60, 70, a crescer, certo? As pessoas, mas, ao mesmo tempo que isso cresce, há um processo de industrialização, eu estou pontuando só coisas, né? Há um processo de industrialização potente também, potente para a época, né? É a criação da Petrobras, é a criação do CNPq, é a criação de muitas das nossas universidades, na primeira leva da criação das universidades, que os militares, inclusive, criaram a pós-graduação e tudo mais, uma determinada visão, mas tudo bem, estão aí. Então, é um período aqui em que também crescem as periferias das cidades, porque as pessoas vêm, a cidade chama as pessoas. Aquele movimento, né, de atração, a atração se faz por quê? Porque há uma transformação, o modo de produção, né, adquire determinadas características que se expressam na realidade concreta das nossas cidades. Onde as cidades precisam ser tratadas como lugar onde o capital também vai se reproduzir. Não é por acaso, então, que de repente se constrói o quê? Uma política habitacional da doutora Sandra Cavalcante, amiga lá do Carlos Lacerda da época, etc. Né? E até por quê? Porque daí tem o quê? Tem a ditadura, é preciso acalmar as classes populares e as classes médias, que já não têm mais onde morar, né? O que tem necessidade de habitação, é preciso fazer isso. E aí nasce, é neste período que nasce a nossa primeira política urbana, onde o Estado assume esse papel. Mas vejam vocês, que mesmo o Estado tendo assumido esse papel, é o mercado que acaba dando as diretrizes. Por quê? Por quê? Porque a questão mais forte de tratamento da questão do emprego, né? Construção civil, de atender os desejos, as necessidades da população, de um mínimo de saneamento básico, se não por outra coisa, pelo menos para preservar de algumas das doenças das pestes, que até agora começam algumas até voltar, até sarampo já tem, né? De novo. Tá? Então, algumas das questões aqui acontecidas, o que nesse período a gente observa? O mercado fica dono da política urbana. Vamos ser objetivos. Por quê? Porque a Sandra Cavalcante, com o general Castelo Branco, cria um banco para tratar da habitação. BNH. Certo? Criam este banco e, ao mesmo tempo, além de criar esse banco, quem vai dominar a construção civil? Quem são? Os grandes empreiteiros e promotores imobiliários, que até hoje também, infelizmente, no Minha Casa Minha Vida, eles tomaram conta também. Por quê? Porque eles disseram assim, não, eles não deixaram de ganhar na fatia grande deles. E também estão ganhando, e até muito, naquela fatia da habitação social. Isso os estudiosos, aí a professora Lívia, inclusive, trabalha com essa questão da habitação, sabe? Tem nas nossas bibliotecas, tem milhares de estudos sobre o BNH e a sua política urbana, de tal forma que nós poderíamos ter sido um pouco mais atentos quando fizemos Minha Casa, Minha Vida. Certo? Com todo respeito. É a correlação de forças. Não é nem porque queriam ou não queriam. É porque aí esses caras todos estavam lá a exigir. E assumir, então, na outra política urbana, na nossa atual política urbana, certo, eles também têm um papel. Então, o mercado aqui tem um papel fundamental. Política de saneamento, tudo mais, nesse primeiro período aqui, e inclusive na nossa política urbana, que tinha todo, e aí que mostra uma outra coisa, que tinha todo um caráter de modernização e racionalização do Estado, achando que, com a razão, nós ganharíamos, conseguiríamos todos, tudo. Tinha uma estratégia, vamos atacar as regiões metropolitanas, tinha uma estratégia, vamos atender a cidade de porte médio, tinha uma estratégia, vamos atender a população de tanto a tanto da renda, etc., isso, aquilo. É o mercado funcionando ali, com as leis que estavam ali. Bom, também não podíamos querer coisa muito diferente naqueles anos de autoritarismo, né?
Não podíamos querer coisa assim muito diferente. Bom, depois a vida vai indo, né? E aí nós temos a crise e ausência dos anos 80, 99, a década perdida, né? A retomada do neoliberalismo, né? Então, o que tem? O Estado se recolhe. Lá o estado do bem-estar era aquele que criou, é só nós olharmos. E aí depois eu vou fazer a propaganda do livro, eu trouxe aí, que tem artigos, inclusive de outros colegas, a professora Lívia também tem um artigo muito bom, por sinal. Se não te fosse bom, nem estaria no livro, né, professor? Não, mas então trata e vai mostrar um pouco estas coisas que aconteceram no sentido da criação de toda uma estrutura nessa época institucional, porque a institucionalização é uma coisa importante. Mas a institucionalização, quando e a legislação, aí os advogados que me ajudem e que digam, né, quando eles são capazes de formar e dar consistência a determinados consensos sociais. Mas como aqui não tinha, lá tinha poucos atores. Os atores aqui nesses 2 quadrinhos primeiros aí, eles foram trabalhando na periferia. Eles foram construindo o Fórum de Reforma Urbana, eles foram, né, esses atores sociais. As pessoas vão e têm as áreas. Eu tenho, inclusive, aqui nesse livro, a gente tem que... Hoje é um dia que para a gente vir aqui mostrar o que está fazendo, não é isso? Porque o que não está fazendo não adianta, né? Certo? Então, aqui neste livro, já antigo, que chamava-se Estudos Urbanos, que foi organizado pelo professor João e eu, há muitos anos atrás. Comigo tudo é 10 anos, pelo menos. Então, tenho um artigo. Eu tenho um artigo aqui, tem outros tantos, vários professores lá da universidade, colegas da universidade, e eu tenho um sobre, que é uma coisa assim, áreas de invasão, lugar de moradia provisória. E o que isso traz? E aí que eu acho, viu, professora Lívia, que o tema, depois, daqueles que vão tratar o mercado internamente, vai falar da estrutura da cidade e vai trazer alguns elementos para mostrar a questão da institucionalização enquanto formas. Por exemplo, eu fiz isto aqui, lá depois na França, porque isso foi o meu objeto, um pouco do meu doutorado lá na França. Quando eu marquei um encontro com o professor... Estou falando demais? Quando eu marquei um encontro com o professor... meu Deus do céu. Aqui, como? Lá da sociologia. Bourdieu. Obrigada. Eu sempre digo que o Gabriel na aula é uma coisa, ele sabe. Não é isso? Eu pergunto, é ou não é, Kathleen? Eu digo, ei. Eu pergunto lá, Gabriel, tu que sabe tudo, me diga quando é que não sei o quê. É ou não é? Bom, então, aí aqui tem várias formas de ocupação do terreno e quando o terreno, inclusive, dá voz, faz com que aquelas pessoas, toda essa questão do formal e do informal que marcou aí determinada década, quando é que você, da informalidade, você traz a formalidade? Mas qual formalidade? Se nós quisermos a mesma formalidade, nós vamos o quê? Estar fazendo com que o mercado... E aqui não deixava de ter um pequeno mercado funcionando. Eles ocupavam, era uma ocupação coletiva, era ocupação individual, os caras compravam o terreno e depois dividiam, faziam o seu pequeno plano diretor, compravam e vendiam o seu terreno, depois a casa, eles compravam e vendiam a casa, passavam a chave, tinha toda uma pequena institucionalidade, tá? Tinha uma pequena institucionalidade que era reveladora que aí a gente se perguntava, meu Deus, estamos avançando, achando que temos direito à terra, mas depois queremos legalizá-la do ponto de vista da maior forma conservadora que existe, né? Daí diriam, nesta casa aqui até dá para falar, mas outras por aí não dá. Quer dizer, o chamado direito achado na rua, que se dizia antigamente, isso é balela, vai lá o Gilmar Mendes. Não tem problema, está gravado, mas todo mundo fala, né? Então, por que eu agora vou me conter, né? O Gilmar Mendes vai dizer isto é balela, né? De não sei o quê. É quando as pessoas criavam. Por quê? Porque não há lei sem legitimidade. A legalidade está calcada na legitimidade. E é isto que vai dar força para esses movimentos todos. Bom, mas daí então, voltando aqui. Então, nesse período aqui, ausências de política, nem aquelas políticas
Porque a nossa política, embora tenha tido a pretensão, essa política que apareceu nos anos de 2000, no 1972, no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, no segundo capítulo, etc., 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 esta política toda era uma política que se dizia globalizadora, se dizia interdisciplinar, se dizia... Mas ela precisava estar vinculada a uma política econômica social. E essa política econômica e social nunca deixou de ser aquela... Por que o ministro de Planejamento e da Fazenda tem até hoje seu papel, sua importância e seu significado? Por quê? Porque eles estão vinculados basicamente com o mercado. Eles têm que fazer o mercado funcionar. O sistema não pode parar. Bom, então aqui você tem um neoliberalismo, ausência do Estado este, que era o Estado do bem-estar social, que não é o máximo, mas que era um grande avanço, significava, né? Tem todos os livros de análise aí por aí sobre o Estado do bem-estar social que vale a pena ser lido. O seu valor ou não, até na busca de que novo Estado queremos construir. Bom, então, o neoliberalismo, a década perdida, a ausência do Estado e tudo mais, e aí a política urbana também foi morrendo. Mas nem deixava de ter um pouco lá, por exemplo, saneamento básico para quê? Ali existia um pouco. Depois, só para cá o saneamento básico passou a existir. Por quê? Porque tem todo um grupo empresarial vinculado a isso. Bom, tá? Então, aí retomamos aqui, ali faltou a data. Putz, eu estou ficando... Bom, era de 2000 a 2014, vamos dizer, 15. Tá? Que agora só Deus sabe, né? Mas, enfim, nessa retomada, o que tinha? Outra vez o Estado assume. Assume de tal forma que é um Estado desenvolvimentista também. Diz aquele ministro da Educação, lá de São Paulo, não é o Fernando Haddad, é o Aloysio Mercadante. Tá? O Aloysio Mercadante defendeu naquela época, porque para ser depois ministro da Ciência e Tecnologia tinha que ser doutor. Quer dizer, dizia, é de bom tom. Tá? Porque essas coisas, um dia, né? É de bom tom. E ele, então, fez todo um estudo e dizia que o que estava acontecendo no Brasil era um neodesenvolvimentismo. Aí tem todos os economistas, sociólogos, politólogos, etc., discutindo do que seja ou não. Mas era o quê? Outra vez o Estado intervindo. O Estado desenvolvimentista. Este papel importante, que começa aqui com o período do quê? Dos anos, a partir dos anos 2000. Foram os últimos. É a retomada do crescimento, né? É o quê? É o crescimento econômico e social, um crescimento que não podia ser só econômico, tinha que ser social também, precisava ser. Inclusive porque, nem só porque as pessoas são boas, ou de boas intenções. As boas intenções, aquelas verdadeiras que estavam por trás, aquelas demoram para chegar. Não vai ser tão fácil para chegar. Mas o que tinha nisso tudo? Era o seguinte, se você não tem uma sociedade relativamente tranquila, minimamente satisfeita, você não tem nem desenvolvimento econômico. Tá? Foi um período em que, de novo, as instituições foram valorizadas, as universidades foram valorizadas, nós sabíamos o quanto, e o professor aqui sabe, como a professora Lívia e outros aqui, o professor Paulo e outros que estão por aí, mas a gente não tinha dinheiro para absolutamente nada. Então, era voltar a valorizar a universidade, a criar universidades, etc, etc, etc. Tá? Então, este período aqui, e é neste período aqui, então, que surge a outra política urbana. A segunda política urbana, que é a política do Estatuto da Cidade, vamos dizer. Não tem, mas, neste período, o que foi possível foi também a criação do Ministério das Cidades, porque precisava ter uma figura do Estado que montasse uma política. E foi o primeiro-ministro, para a honra de todos nós, o governador Olívio Dutra, que depois, pela força das forças ocultas, ou não, nem tão ocultas assim, né? Certo, ele caiu. Certo? Caiu. E junto com ele a Hermínia Maricato, etc, etc.
Bom, enfim, então este período é essa outra política. E essa outra política já começa a trabalhar com outros conceitos. Por isso ela não é má. Por isso muitas pessoas dizem, isso ela é muito sonhadora, ela é muito aquém. Nós temos que ter grandes aspirações, porque a gente vai conseguindo um pouco. Né? E aí a ideia de que a cidade precisa ser tratada como um todo. Mas equivoca-se a política aqui, como equivocou-se aqui. Aqui nós tínhamos o quê? Muitos planejamentos, muitos planos, sim, os planos do Serfal, tudo aquilo, muita gente. E aqui nós tínhamos planos também. Plano diretor obrigatório para todas as cidades. Isto, pelo menos, trouxe uma coisa. As pessoas precisam olhar para a sua cidade. Precisam planejar e perguntar que cidades nós queremos. Precisam olhar e ver que o mercado está tomando conta dessas cidades. Os grandes edifícios cresceram, que vai tomar conta dos nossos projetos, né? Dos grandes projetos, que tomou conta, inclusive, da Copa do Mundo, com todas as suas heranças, né? E que não chegaram aí, nem agora, né? E que talvez algumas nem chegarão. Algumas heranças equivocadas também. Por quê? Porque o mercado estava ali muito presente. Nós tivemos 12 grandes estádios, arenas no Brasil só porque gostamos de futebol. Ou nós tivemos tantas outras reformas, e aqui é só olharmos para a nossa cidade. Né? Como nós todos e vocês todos estão trabalham certamente em alguns já em alguns lugares, movimentos sociais e etc., e entidades. Tá? Então, nesse sentido aí, bom, nós vivemos hoje, para resumir, nós vivemos hoje o quê? Um certo laissez-faire. Né? Tem sim ainda o Estatuto da Cidade, tem ainda sim a obrigatoriedade, né? Mas continuamos, infelizmente, fazendo alguns planos como fazíamos antes, onde o setor privado depois vai nas suas câmaras de vereadores. Bento Gonçalves tinha lá uma proposta de plano, quando chega para a Câmara de Vereadores, a coisa já fica bastante modificada. Pode passar aquele outro quadradinho lá, tá? Tu que sabe tudo, Gabriel, me diga quando eu tenho que parar. Tá? Bom, então aqui, qual era, no fundo, o que a gente, ao longo do nosso tempo, tratamos? A relação Estado-sociedade. Mas uma sociedade que é muito uma sociedade de mercado. Ali faltou também um pedacinho, para vocês verem, eu esqueço até na hora que estou. Para fazer isso já foi um certo esforço para mim, certo? Estado, sociedade, uma sociedade no mercado. Então, como fazer face? Como o Estado, com seus instrumentos? Quais são os instrumentos do Estado? Suas políticas públicas. Qual é o instrumento do Estado para a questão das cidades? Suas políticas urbanas, seu Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole e assim por diante. Né? Para fazer face a uma sociedade que está submetida, não é submersa, ao mercado. Tá? Bom, aí a trajetória dessa relação a gente já mostrou um pouco. 2 políticas urbanas, 70 e nos anos 2000, características de autoritarismo, a primeira política, autoritarismo, tecnocracia, Estado interventor no sentido de Estado do bem-estar social, que de todos não era mal. O problema era sempre quem comanda, né? O instrumento não é neutro. Os instrumentos não são neutros. É que nem dizer, estatística. Estatística não é neutro. Né? Bom, a tecnocracia, o Estado interventor, a política territorial orgânica, porque teve, isso é preciso dizer, que havia uma política territorial. Bom, afinal, tinha um cara lá, Golbery Couto Silva, que só os mais antigos aqui, eu e outros aqui, né? Sabemos ainda o papel que ele teve, de pensar o território. Então, tu tinha uma política territorial orgânica. Muitos planos, quantidade de planos regionais, micro-regionais, etc., etc. Né? Muitos planos, pouco planejamento. Aqui nós passamos o que nessa última? Democracia e participação, sim. Né? Conhecimento de base social. Se bem que todas essas coisas são muito usurpadas. Democracia e participação, né? De repente as coisas são usurpadas.
usurpadas, perdão, né? Retiradas e dado um outro significado. Conhecimento de base social, não basta só a gente ter uma boa formação teórica, metodológica, científica, se a gente não for capaz de olhar para as práticas sociais. É aquela velha história, né? Razão e sensibilidade. Não é uma sensibilidade do nhanhanhã, né? É uma sensibilidade que diz para que serve, para que conhecer, para que fazer, para que sociedade. Né? Então, um pouco isto. E depois vem, então, o pouco planejamento também, né? Nós temos pouco planejamento. Ninguém quer pensar um pouco mais a longo prazo. E também, o nosso problema é que nós trabalhamos sempre com conceitos que vêm advindos do mercado. A tradição de planejamento que nós temos é aquela que veio do mercado, da empresa privada. E é isso que vive engarganteando aí os nossos caras da mídia. Falta planejamento, falta planos, falta planejamento de modo especial. Planejamento é processo. É longo, é complicado, assim como a democracia, né? Ela é trabalhosa. Não tem democracia que não seja trabalhosa. E aí a gente tem que ter disposição para tal. Toda a política social e econômica estava baseada, infelizmente, com base na indústria da construção civil e criação de empregos. Por quê? Porque era preciso. E hoje nós vamos aí, o Brasil tem não sei quantos milhões de desempregados. Tem que criar emprego, sim. Claro que tem. Mas que tipo de emprego? É de novo criar um outro programa de habitação que faz aquelas casas que vão tudo quebrando, que está vinculada a todo um mercado e a toda uma especulação que vai dizer aonde investir, como. E levar todos a pobreza lá para o quinto dos infernos, desculpa a expressão, né? Porque eles ficam lá longe, daí tem a questão do transporte, isso, aquilo, enquanto valoriza. Isso é um velho, é conhecido. Quando eu cheguei no Propur, como aluna, em 1972, tá? Pelas mãos do professor Franciscone e do professor Osmar Lengler, certo? Era isso que a gente estudava. E isso ainda está muito vigorando. Bom, tem um outro quadrinho, tá? Que eu acho que... bom, tu queres... antes disso, passa um pouquinho do segundo filmezinho, tá? Porque já está na hora do outro filmezinho para todo mundo se entusiasmar. Tá? Fundação Vale apresenta. Esse é aquele programa daquele cara lá, das cidades. Como planejado. Essa cidade onde esses atores estão em permanente... O planejamento urbano, né, é uma cidade que prevê estratégias para o seu crescimento, do ponto de vista do crescimento tanto da sua população, quanto do ponto de vista da extensão do seu território, quanto do ponto de vista do ordenamento das suas atividades, de forma a atender todas as demandas que a sociedade tem na forma espacial da sua ocupação. Agora, isso depende também do modelo de planejamento urbano que se pratica, né? É muito comum a gente ouvir a frase, isto é falta de planejamento. Não há uma falta de planejamento. O que há é um planejamento posto a serviço dos que dominam os setores estatais, ou seja, o grande capital, né? As coisas não estão como estão porque faltou o planejamento. As coisas estão como estão porque o planejamento que foi feito fez com que elas ficassem como estão. E é este o ponto que precisa ser revertido. Nós precisamos ter um outro planejamento. Um planejamento em que as vozes organizadas da sociedade sejam ouvidas. Não é incomum a gente encontrar cidades onde você tem, do ponto de vista do perfil de renda da população... Isso é até o discurso público. 70% da população de baixa renda. E quando você olha no planejamento daquela cidade, onde é que estão os territórios em que a habitação de interesse social pode acontecer, pelos parâmetros estabelecidos, ela é 2% do território, 1% do território. Então, é disso que a gente está falando. Tem um planejamento? Tem. Para atender
a que população, a que modelo de desenvolvimento, a que modelo de inclusão. Tá. Só para não ficar prolongando muito. Então, e aquele último, tá? Agora sim, eu estou nos 10 minutinhos, está terminado. Ou nem isso. Aqui. Então, algumas observações, né? Quer dizer, nós temos o quê? A tônica na especulação imobiliária das nossas cidades. É o quê? A grande presença do mercado. Técnicas de planejamento homogeneizadoras. Para tudo vale igual. É o mesmo modelito de planejamento. O Serfal, naqueles primeiros anos, tinha um manual do Serfal, que dizia como fazer os planos. Certo? Agora, a gente não tem mais os fazedores de planos, tá? Muitas vezes ainda usam aquelas técnicas ainda que estavam lá. Bom, separação entre a neutralidade técnica e a ideologização política. Custou, tá? Então é o seguinte, a separação entre... o plano é neutro. Não tem plano neutro. O plano tem que ser... Ele é um instrumento que vai dizer o quê? Ele não é neutro por quê? Porque ele corresponde a uma ideia de cidade. E na ideia de cidade, onde a sociedade é a predominante, então fica isso. Estou vendo outro aluno Wallace lá. Tudo bem. Depois vem a separação entre a neutralidade. Planos, vírgula, planejamento, gestão, com discurso federativo, agências da homogeneização versus nível local municipalista. Nós queremos tratar todos iguais, de cabo a rabo. Todos iguais perante a lei é uma coisa, mas todos iguais perante a lei com as suas especificidades, com as suas necessidades. Vamos e venhamos, né? A partir das suas diferenças individuais. Então, aí, o que é? Agências de homogeneização. Nós temos que planejar. Todo mundo, todas as cidades devem ser... Tinha até um exemplo, né? De todas as cidades, para serem bem vistas, ou benquistas, ou bem, sei lá, elas tinham que ter um calçadão, né? Não tinha uma época lá do calçadão. Depois de um distrito industrial. Depois não sei, será que a população quer um calçadão? E por que tem que ter o calçadão da Rua da Praia? Só. E eu moro lá não sei aonde, daí como é que eu faço? Tem que ter atividades culturais. Tudo bem, o Iberê é bom. Mas daí eu só posso ir no Iberê no sábado e no domingo, daí não tenho transporte para ver. Então, essas coisas todas, olhar cada canto, cada lugar. Então, o planejamento, planos, planejamento, gestão, com discurso federativo. Federalismo concentrador de políticas globalizantes versus o localismo setorializado. Então, o que isso significa? Significa que nós temos grandes planos nacionais, todos vão ser assim, ou nós vamos agora atender a todos, a partir daquelas normas lá vindas do poder federal. Depois vem o que é o localismo setorializante. Então, aqui nós vamos fazer, para essa cidade, ou para a cidade, nós vamos fazer um lugar, atender a política habitacional, mas uma política habitacional sem política de saúde, sem uma política cultural, não adianta nada ali para aquele lugar. Ela está localizada ali, tu tens que ter uma política mais globalizante, não setorializada, porque daí tem cada um, até porque daí é dele criar ministérios, né, e dele, além de criar ministérios, dá um cargo para cada um, etc. Bom, depois vem ali, federalismo, planos nacionais, regionais e municipais. Tem articulação entre eles? Qual a articulação? É evidente que nós temos que ter essa ideia do federalismo e tudo mais. Né? Bom, porém, né, eu estou preocupada agora que eu estou passando muito. Tá? Política, não, planos nacionais, regionais e municipais, é preciso conhecer esses planos todos. Laura, você que está fazendo sobre mobilidade, os planos de mobilidade, junto com a professora, né? Eu vi que vocês ali... Então, sabe como é? Como você vai tratar uma cidade onde você trata só a questão
Desculpa, estou dizendo isso, mas me parece que é um pouco por aí também a tua questão, né? Bom, depois o que mais? Planos nacionais. Políticas públicas e movimentos sociais. Tá? Como é que as políticas públicas... Há uma dominação, uma pretensa dominação dos movimentos sociais, não dominação, mas uma banalização. Não pelos que participam, mas por aqueles, pelos os grandes coisas que olham como se fosse tudo mais ou menos igual, é um bando que não tem o que fazer. Bom, certo. Tá? Retomar, então, os planos, políticas públicas e movimentos sociais. 2 ou mais arenas cada vez mais distanciadas. Os movimentos sociais estão lá e o Estado está aqui. E o mercado está aqui, o mercado mais pertinho do Estado, né? Querendo ferrar ali, todos querendo ferrar, digamos assim, esses outros atores aqui sociais. Depois, conhecer e trabalhar a partir da realidade rural urbana. Quer dizer, essa modificação que naquele desenho dizia, não há mais essa separação rural-urbano, tem esse urbano, né? Mas esse urbano tem um significado também nas nossas cidades, certo? Então, como é que isso fica no contexto de uma política territorial, regional? E, por último, conhecer e trabalhar, agir de baixo para cima. O nosso velho Milton Santos dizia, nada acontecerá se não vier de baixo. Certo? Que o mercado se impõe e tudo mais. Então, às vezes, a gente precisa despertar desse nosso silêncio, né? Então, quais os atores, afinal, que estão aí? Estado, movimentos sociais, universidade. Não, desculpe, lá de cima. Discurso estatal, políticas públicas cada vez mais distanciadas. Discurso estatal versus o discurso civil. Está dividido. Porque o Estado diz... Quem ouve o Estado falando, pensa que nós estamos tudo navegando em águas, né, mansas e tudo mais, quando nós estamos em águas turvas, né? Essa coisa... Bom, por outro lado, então, ele está dividido. E os desafios? Retomar, de fato, o planejamento. Qual? Não é esse que nós estamos fazendo. E nós estamos todo mundo aprendendo. E temos ainda, às vezes, a pretensão, em alguns lugares, de querer ensinar a fazer plano diretor, querer ensinar a fazer não sei lá o quê, né? Bom... que mais? Onde é que está? Conhecer e trabalhar a partir da realidade rural e urbana, tá? Eram os desafios que eu tinha já pulado. Agir de cima para baixo, eu tinha pulado o primeiro, né? Desculpe, gente. Retomar de fato o planejamento, qual? Aquele insurgente e de conflitos. E tem alguns trabalhos que estão sendo feitos nessa direção, poucos, experimentais. Talvez a gente tenha que trabalhar mesmo um pouco nessa perspectiva, tá? Dizer, vamos pegar alguns exemplos e mostrar que, de fato, quer dizer, insurgente de conflitos. Não adianta, nós temos que motivar o contraste. Você mostrava ali um pouco, né? Motivar o contraste. Motivar o quê? Que apareçam as insurgências. Para isso nós temos o quê? Cultivar a indignação, né? Então, e quais os autores? Não conheceram. Trabalhar de realidade rural urbana, de baixo para cima, e quais atores? Estados, movimentos sociais, etc., onde as universidades têm um papel importante. Onde a universidade, agora recentemente aconteceu em Córdoba, ali na Argentina, a 3ª conferência regional latino-americana e caribenha, tá? Tratando sobre a questão das universidades do ensino superior. A universidade tem um papel fundamental nisso. Ela tem que assumir o seu compromisso com a cidade. E ali foi uma das coisas que aparecia muito claramente, a importância das atividades de extensão. A retomada daquilo que os jovens estudantes de Reforma de Córdoba, que está completando 100 anos esse ano, em 1918, diziam: a universidade precisa se abrir. Então não é nada de novo, é preciso retomar aquilo.
que algumas experiências vão nesse sentido. Esta é uma delas. Bom, como incluir a cidade na própria cidade? Bom, enfim, gente, eu não sei, professora, se eu tratei do tema tal qual era para tratar, não, do mercado e do coisa. Certamente outros que são mais especializados nessa questão do mercado, propriamente o Estado, seus instrumentos, tudo bem, o mercado, seus instrumentos. Eu quero agradecer essa oportunidade, sem antes terminar sem dizer, está lá fora o dono da livraria, veio o dono mesmo, viu? O dono da livraria Circula, que está colocando à disposição esse livro num preço especial para essa turma, né? Que são estudantes, tá? Onde tem vários artigos aqui. É outra vez Porto Alegre, tá? Embora a gente eu esteja aqui dizendo que tem o da professora Lívia e o meu, certo? Mas tem de várias outras pessoas. O professor Cabral, que falou aqui, tem o seu artigo. A Tereza Albanos, tratando da cidade, que vai falar. Tem a Betânia também vai falar. Tem vários artigos aqui muito interessantes, tá? Se não for pelos nossos, pelos outros vale a pena, né? Vale a pena. E ele vai fazer um preço especial. Bom, muito obrigada pela atenção de vocês, tá?